Olá, estou de volta, Ronilson Mendes, trazendo aqui muita emoção para você. Hoje, pessoal, vamos trabalhar aqui sobre a diferença entre interpretação extensiva, analógica e analogia, tá bom? Eu sou Ronilson Mendes, advogado e professor de Direito Processual Penal. Então eu vou tratar desses três institutos aí que trazem muitas dúvidas aos concurseiros, aos estudantes aí de direito e mesmo aquelas pessoas que são aplicadoras do direito. Então agora com essa aula você nunca mais vai esquecer a diferença desses três institutos. Primeiramente, vamos para a interpretação extensiva. Então o próprio nome fala estender, ampliar. Então a lei disse menos do que deveria dizer. A lei não disse tudo. Compete ao juiz, né, ao magistrado, estender, ampliar a aplicação daquela norma ao caso concreto. Então, pessoal, um exemplo que vai te deixar, que vai fixar essa definição na tua mente é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha, lá do artigo 41, fala que em caso de crime com violência ou grave ameaça à mulher, não se aplica a lei dos juizados especiais, que é a lei 9.099 de 85. Então aí, o que vai acontecer? Alguém cometeu uma contravenção penal com violência ou grave ameaça contra a mulher. Não vai aplicar esse dispositivo? Vai sim, pessoal. Aí já foi entendido aí pelo STJ, pelo STF, que nesse caso eu também vou utilizar esse artigo 41. Então como é que fica o artigo 41 ampliado? Em caso de crime ou contravenção penal com violência ou grave ameaça à mulher, não se aplica a lei dos juizados especiais, tá bom? Então, isso aí só foi possível através do que? Utilizando-se desse método de interpretação, que é chamado de interpretação extensiva. Então, a norma penal foi interpretada aí pelo magistrado para ampliar, para abarcar outro caso, tá bom? Então agora, pessoal, vamos para cá. Eu tenho agora o que nós chamamos de interpretação analógica. A interpretação analógica é diferente de analogia, é diferente da interpretação extensiva. Eu tenho já um dispositivo aí na norma, onde eu tenho sempre aí uma fórmula genérica, tá bom? E isso, por exemplo, aparece muito aí quando você estiver estudando. Tá bom? Então, a interpretação analógica é uma espécie de interpretação da norma, entendeu? Onde existe a palavra-chave, que você não pode esquecer. A palavra-chave é uma fórmula genérica, uma fórmula, tá bom? Lá na interpretação extensiva, eu não vou esquecer, a lei disse menos do que deveria dizer, a norma disse menos do que deveria dizer. Já na interpretação analógica, eu tenho uma fórmula. Ronilson, me dá um exemplo que aí eu fixo. Um exemplo, pessoal, muito prático para você. É lá no artigo 121 do Código Penal, que fala o seguinte: matar alguém é um crime de homicídio, tá bom? Matar alguém. Agora, existe a fórmula qualificada lá no parágrafo 2º, né? Tem as fórmulas qualificadas. E nos incisos 1º, 3º e 4º, eu tenho sempre o que nós chamamos de fórmula. Vamos lá, matar alguém. No inciso 121, quer dizer, no inciso 1º do parágrafo 2º, fala assim, quando o homicídio for cometido, ele é qualificado quando ele for cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Então, o legislador não podia prever todos os casos. Aí ele colocou, ou outro motivo torpe. Então, o magistrado, ao aplicar, ao decidir, ele, no caso concreto, ele vai utilizar o quê? O que nós chamamos de interpretação analógica, tá bom? Sempre se deparando com essa fórmula aí, ou outra. Aí eu tenho também o inciso 3º desse mesmo parágrafo, que é um homicídio qualificado, quando utilizar veneno, explosivo, aí, ou outro meio, entendeu? Aí nós temos também lá no inciso 4º, né? Esse que eu falei anterior foi o 3º, agora o 4º, por emboscada,
entendeu? Ou outro recurso. Então, sempre quando aparecer a palavra ou outro, você já sabe que não deu para o legislador elencar todos os casos, ele não podia prever, aí ele botou ou outro, ou outro. Então, nesses casos aí, eu vou utilizar o que nós chamamos de interpretação analógica, para poder julgar no caso concreto. Tá, pessoal? E agora, por último, vamos verificar agora aqui o que nós chamamos de analogia. Analogia é um outro tema polêmico que as pessoas confundem com interpretação analógica. Você não pode esquecer, interpretação extensiva, a lei de Simenos. Interpretação analógica tem uma fórmula. Já na analogia, você vai ficar gravando, e o que eu vou te falar agora, casos semelhantes. Então, observe, analogia é uma espécie de integração. Enquanto os outros dois são interpretação, aqui é um caso de integração. Então, existe uma lacuna na norma e o juiz tem que julgar, o magistrado tem que resolver, tem que decidir o caso concreto, porque existe um princípio chamado de inafastabilidade de jurisdição. Então, o juiz não pode simplesmente pegar o processo e falar assim, pronto, eu não vou julgar isso aqui porque não tem norma. Então ele vai ter que buscar um caso semelhante para aplicar essa norma aí ao caso concreto. A própria Lindbe, né, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, fala que no caso de omissão, no artigo 4º, no caso de omissão, o juiz irá utilizar a analogia, os costumes ou os princípios gerais do direito. Então está aí o caso que nós chamamos de uma permissão. Existe uma permissão aí ao juiz de usar a analogia, uma permissão legal. Então, pessoal, a interpretação, a analogia é uma espécie de integração da norma. Você vai utilizar em caso semelhante. Existe uma previsão legal e um princípio que fala que é o da inafastabilidade da jurisdição. Aí o juiz tem que julgar no caso concreto. Ronilson, me dá um exemplo, meu filho, que aí eu já vou me emocionando todo. Me falou, né? Então, pessoal, qual é o exemplo que eu trago aqui para você? O exemplo está lá no artigo 128 do Código Penal, um exemplo muito prático, né? Fala do crime de aborto, né? Que não comete crime o médico que faz um aborto em uma mulher vítima de estupro, né? Desde que haja o consentimento da vítima ou se incapaz do seu representante legal. Então, não comete crime, né? Que é o aborto necessário, o médico que praticar um aborto em mulher vítima de estupro. Agora vem um caso concreto para o juiz. Está lá na comarca que fica está numa cidade que fica a 100 km de um hospital. Aí só tem uma parteira. A parteira, sabendo dessa situação, houve o consentimento da vítima, houve ou do seu representante legal, aí a parteira vai lá e pratica o aborto nessa mulher vítima de estupro. Aí ela cometeu um crime, segundo a lei, sim, né? Mas aí o juiz, no caso concreto, vai absolver ela por analogia, porque não tinha médico naquela cidade. Então, pessoal, uma outra coisa que você não pode esquecer é que desses institutos aí de interpretação e de integração você vai sempre estar utilizando em bona parte. Então a analogia só pode ser utilizada em bona parte para beneficiar o réu, tá bom? Se tiver omissão aí, eu não vou utilizar em bona parte para prejudicar o réu, tá bom? Então é o princípio do indúbio pro réu, tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já curta agora aí, comente, compartilhe e sapeca esse vídeo aí pra galera, tá bom, galera? Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu, tchau!